Olá, bem-vindos ao programa Interbusiness, continuando e fechando esse módulo sobre influência e persuasão, as leis da concordância. Deixa eu te fazer 3 perguntas. Por que tudo que é proibido é mais gostoso? Por que quando você pede alguma coisa para os seus filhos adolescentes, eles fazem justamente ao contrário? Por que a gente tem tanto medo de perder as coisas? O que cada uma dessas perguntas tem a ver uma com a outra? Você vai descobrir no programa de hoje. Portanto, falando em escassez, não perca o programa de hoje, porque ele também é escasso, hein? Então, estamos concluindo esse módulo sobre influência e persuasão, as leis da concordância. Eu te aguardo já já. Deixa eu te dar um exemplo aqui no programa Interbusiness de como as coisas escassas se tornam valiosas e como a gente pode utilizar isso a nosso favor. Dá uma olhada nesse slide aqui. O famoso selo Jane, que foi lançado apenas um lote em 1918 nos Estados Unidos, com um fato interessante. Este selo, que é um avião que saiu impresso de forma invertida, você vai entender agora que ele custava 24 centavos e hoje, próximo slide por favor. Hoje, este selo de 1918, ele foi vendido. Quando o governo americano percebeu que esse selo estava impresso errado, ele segurou esse lote e apenas uma folha com 100 unidades permaneceu no mercado. Esse T. Robin comprou essa folha por $24, ele revendeu. Quando o governo americano começou a tirar de circulação, ele revendeu, por causa que ele percebeu que ia ficar raro, ele vendeu por $15 mil. Em abril de 2006, este selo foi vendido, volte aqui comigo, olha só, por $2.700.000, um selo que custava 24 centavos no início ou de face no seu lançamento. Veja, preste muita atenção. A gente ter a habilidade de conduzir a percepção de escassez na nossa vida profissional, com relação aos nossos produtos, com relação até à nossa exposição pública, é muito importante, porque o que é escasso é mais valioso. Vamos para o próximo slide. Então, preferimos atender ao telefone interrompendo a conversa de alguém que está ao nosso lado, porque a gente não quer perder a possibilidade do que pode estar chegando naquela ligação. Então, uma frase muito interessante, que eu ouvi muito um treinador de futebol falar a respeito disso, ele sempre diz o seguinte: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Olha aqui, o que será que acontece? Por que será que essa frase é uma frase tão forte para você, para mim, para as pessoas que estão acostumadas a buscar objetivos, que deixam de realizar a sua vida, porque tem medo? Medo de perder alguma coisa, medo de não dar certo, medo de perder um relacionamento, medo de perder dinheiro, medo de não ser bem-sucedido, e isso faz com que a gente vá progressivamente perdendo a nossa vontade de disputar coisas melhores na vida. Por quê? Volte aqui no slide comigo. O cérebro humano é mais preparado para evitar perdas do que conquistar ganhos. Olha aqui. Olha que coisa interessante. O nosso mecanismo mental, a evolução humana, você deve lembrar da teoria de Darwin, mostra que nós procuramos mais evitar de perder o que a gente já tem para que a gente não fique numa situação pior do que ao arriscar alguma coisa, ao investir um capital, ao tentar se aproximar de uma pessoa querida, por exemplo, ou ao tentar a mudar de cidade para uma nova oportunidade profissional. A gente tem medo de perder o momento, a condição confortável que a gente tem, a chamada zona de conforto, porque a nossa máquina mental, na evolução, nos fez assim. Próximo slide, olha mais informações importantes. Então, isso aqui é a teoria evolutiva, ou seja, a sensibilidade do cérebro maior à perda preserva, de fato, melhor a vida. Alguns exemplos de como a escassez funciona. Olha, todo lançamento de produto, as pessoas falam assim, olha, compre logo, poucas unidades à venda. Eu mesmo fiz um anúncio na minha empresa esses dias e coloquei, olha, um imóvel, última unidade à venda. Usei esse princípio no anúncio que eu fiz dentro do meu próprio negócio. Mas vamos lá para o slide. Então, unidades à venda, ou quando a pessoa, é muito comum na televisão, apenas as primeiras 10 ligações vão receber um determinado benefício. Ou alguns carros com série limitada. Os produtos de luxo utilizam muito isso. Eles lançam um determinado veículo e apenas as primeiras 10 ou 20, às vezes 50 no máximo carros de luxo
vão ser colocados daquele modelo. O que tem de diferente? Nada, só edição ilimitada, mas às vezes custa 500, 600, até $1 milhão a mais, só porque ele vem com uma marquinha de série limitada. Olha como que a escassez valoriza, porque está apoiada no nosso gatilho mental de não perder a oportunidade de alguma coisa que é muito valiosa e é muito escassa. Vamos voltar aqui para o slide. Se eu conseguir encontrar, os vendedores fazem muito isso, olha, se eu conseguir encontrar mais uma unidade, o senhor vai levar esse produto? Então ele está trabalhando com o princípio da escassez. Aí quando o vendedor volte aqui comigo e fala, olha, encontrei mais uma caixa, como perdeu o sentido de escassez, normalmente a pessoa não quer, mas ela já assumiu um compromisso, já assumiu, e ela tem que ser coerente, já falamos isso em programas anteriores. Então mesmo que a escassez terminou, vem mais um gatilho mental, que é a coerência e o compromisso, e a pessoa não tem como mudar uma posição assumida. Estou juntando programas aqui para você ver que quando a gente sabe utilizar essas coisas, fica muito difícil a gente escapar. Não perca o próximo programa, esse programa é escasso, como eu te disse, e nós vamos continuar esse programa muito interessante, essas informações muito interessantes, e você vai concordar com muita coisa e talvez com tudo que a gente está dizendo aqui. Te aguardo já já. Você que trabalha com negociação vai perceber que muitas vezes no desenrolar de um problema, alguém diz assim, olha, eu preciso resolver porque eu tenho um limite de tempo. Ou seja, tornar o tempo escasso também é uma grande ferramenta de persuasão, é uma grande ferramenta de gerar influência. Vamos acompanhar no slide aqui. Olha, a tática do limite de tempo. Olha, o senhor tem que comprar isso, o senhor não pode perder a oportunidade porque isso é válido até... Na verdade, nem o prazo poderia ter sido estendido, mas nós estamos trabalhando com a escassez. Ou você ouve assim, preste atenção, nós temos mais um cliente para este imóvel, nós temos mais uma pessoa que está querendo comprar a última unidade desse pacote turístico que o senhor está interessado. Tudo isso é uma forma de criar a sensação de perda e o cérebro reage com muita intensidade automaticamente quando a gente passa por isso. Vamos continuar aqui. Por que existe esse poder de influência tão grande da escassez? Olha aí no slide. Coisas difíceis costumam ser melhores que as fáceis. Número 1. Segundo, detestamos a perda da liberdade de escolher. Veja bem, é fato, é uma reação natural a gente considerar as coisas mais difíceis como mais valiosas. E o nosso cérebro tem muita dificuldade de trabalhar com a limitação. Ora, se você, por exemplo... comprou um pacote turístico de 5 dias e de repente você tem a notícia de que não tem mais, que só tem um de 3 dias, a sua liberdade de escolher foi restringida e o cérebro reage com muita intensidade, achando a proposta anterior muito melhor do que essa que houve a restrição da liberdade. Mais um slide. Continuando então, olha a técnica de pendurar a cenoura e a operação Sala das Caldeiras. Nos Estados Unidos, a gente sabe em vendas que quando a gente quer motivar as pessoas, a gente fala de colocar a cenoura na frente para que as pessoas corram tentando alcançar a cenoura, só que você está sentado ali na frente ou você está no lombo do animal com a cenoura pendurada. Quanto mais ele corre, a cenoura nunca é alcançada, mas isso faz a motivação. Nos Estados Unidos, as pessoas davam um golpe muito importante ou muito poderoso, que eles ligavam para alguém, falavam assim, um telemarketing, muito barulho, muita movimentação, falavam, olha... esse senhor que está aqui, o Daniel Guban, ele passou por essa experiência, ele perdeu tudo que ele acumulou em 81 anos de vida porque ele passou por esse golpe. Alguém ligou, falou que ia mandar um folheto da empresa sobre investimentos, mandou, aí a pessoa ligou numa segunda oportunidade e disse para ele, falou, o senhor recebeu o nosso folheto? Então, nós queríamos ver se o senhor quer investir, e no meio da conversa a pessoa, ouvindo barulhos, falou, olha, acabei de receber a informação que esse investimento não está mais aberto para aplicação. E o senhor, percebendo a escassez e a oportunidade criada artificialmente, esse senhor insistiu, olha, me consiga aí, me deixa investir um pouco e tal, e acabaram forçando ele a colocar todas as economias dele, e a pessoa falou, eu consegui aqui mais um lote de ações para o senhor comprar. Esse senhor colocou o capital todo da vida dele e perdeu porque era um golpe. Então primeiro você cria uma ilusão de um grande benefício, para depois você vender alguma coisa. Os estelionatários fazem isso fartamente. Todo estelionatário se utiliza da percepção de uma grande vantagem inicial para te prejudicar logo em sequência. Mas vamos voltar aqui para o slide.
Se você quer mesmo que alguma coisa seja feita, você pode fazer pessoalmente, pode pagar alguém para fazer ou pode proibir seu filho adolescente de fazer. O que quer dizer isso? Você já sabe que toda vez que você pede para um filho adolescente alguma coisa, a tendência, ou você proíbe de fazer, a tendência é ele reagir exatamente o oposto. Por quê? Por causa da chamada reatância psicológica, a gente está falando que é esse fenômeno de não aceitar as perdas de forma natural, de lutar muito contra qualquer tipo de perda, tá certo? Vamos, então, voltando no slide aqui, por que isso acontece? Porque quando o adolescente está passando da fase criança, e ele está entrando na fase dos novos direitos de adulto. Você entenda aqui que até coloquei entre aspas, direitos entre aspas. Então, ele já está se enxergando como adulto, e toda vez que você dá um comando para um adolescente, ele tende a reagir, porque o comando é uma limitação. E ele não é mais criança, ele já está numa condição de adulto. É por isso, então, que você em casa tem que ter a habilidade de não proibir com esta intensidade, porque a reação, na maioria das vezes, é justamente o contrário do que você esperava, não é mesmo? Vamos para o próximo slide. Então, próximo slide aqui. Já está aqui. Então, a censura. Tudo que é proibido é mais gostoso e tem mais credibilidade. Olha que coisa importante. Toda vez que você proíbe alguma coisa, as pessoas começam a valorizar isso de uma forma muito intensa e muitas vezes elas até acham que aquilo é mais crível, é mais sério. Fizeram um teste, colocaram um livro para os estudantes nos Estados Unidos e falaram, olha, pode ler esse livro, fique à vontade. E chegaram para um outro grupo com o mesmo livro e falaram, estou te dando esse livro e esse livro é proibido. E perguntaram nos dois casos, falando que o livro era proibido e falando que o livro não era proibido. O que cada um desses dois grupos achava a respeito disso? E antes de ler o livro, as pessoas que pegaram o livro sabendo que era proibido, achavam que esse livro era muito mais interessante, 78% consideravam esse livro mais interessante, e achavam que as informações ali deveriam ser muito verdadeiras, por isso que elas estavam sendo proibidas. Olha que coisa absurda que é o mecanismo mental, que a gente não sabe disso, e vocês estão aprendendo aqui no programa Interbusiness, e vão saber utilizar isso com muita sabedoria, eu tenho certeza, convicção, que isso vai ser muito útil na sua vida se você prestar atenção. Então, voltando aqui. Então, isso é utilizado para política, para o sexo, para informação. Falei já sobre os livros censurados e a teoria da commodity. Esse cara, Timothy Brooks, foi um aluno de uma universidade americana que ele vendia açúcar. E ele passou por ele quis colocar todos os funcionários da empresa dele para testar essa chamada teoria da commodity. O que é isso? Volte aqui comigo. Ele mandou os vendedores ligarem para os clientes e falou, olha, estamos aqui, estou te vendendo os supermercados que compravam açúcar, as empresas que compravam açúcar desta empresa dele. Ele falou, olha, os vendedores ligavam e falaram assim, estou te ligando para vender açúcar nas condições normais, o preço é tanto, e conduziu a venda normalmente. Ele vendeu 100, número para ter uma ideia. Na segunda abordagem, ele pediu para os mesmos vendedores ligarem para outros clientes e falou o seguinte, olha, eu estou te ligando aqui para vender a sua compra normal do mês de açúcar, porém, vai faltar açúcar e eu acho importante você comprar. Quando ele fez isso, colocou a sensação de escassez, dobrou o volume de compras. Mas mais importante ainda aconteceu no terceiro experimento. Ele pegou os vendedores, mandou ligar para outros clientes e fez a abordagem tradicional, falou para o cliente que ia faltar açúcar, mas acrescentou uma coisa. Ele disse o seguinte, olha, eu tenho uma informação que vai faltar e esta informação é sigilosa, eu só estou contando para você. Então, tornou a oferta ainda mais escassa, mais rara, e o volume de vendas cresceu 6 vezes, 600% comparado com um processo tradicional de venda. Isso é muito importante para você que é de vendas, isso é muito importante para você que é profissional, isso é muito importante para você que é pai, que é pessoa física, porque está aprendendo a conduzir melhor neste programa a sua linha de raciocínio e a sua postura no meio das pessoas. Então, vamos para o próximo slide aqui. Então, a influência também da escassez, ela tem uma relação direta com a liberdade concedida, com a liberdade restringida, e eu vou te contar isso já após o nosso break, após a apresentação aí dos patrocinadores desse programa.
Então vamos agora para o terceiro bloco do programa Interbusiness e preste muita atenção nas informações que eu vou te dar agora, porque elas são todas de aplicabilidade imediata, elas são úteis. Eu selecionei esse conteúdo de forma muito resumida, mas muito eficaz. Vamos voltar aqui para o slide. Então, a liberdade concedida versus a liberdade restringida. Nos Estados Unidos, o conflito racial, todo mundo sabe, o conflito entre brancos e negros acontece ainda hoje com muito menos intensidade, mas aconteceu muito nos anos 40, 50 e 60. Por quê? Porque os negros eles não tinham direitos, alguns direitos, como a frequentar as mesmas escolas dos brancos, a entrar nos ônibus, junto com os brancos, por incrível que pareça, eles tinham a liberdade que foi restringida e começou-se então um processo de permitir ou de conceder esse direito legal aos negros, na lei, mas na prática não aconteceu. E qual a importância disso? Você restringiu a liberdade dos negros, desde sempre, permitiu com que eles tivessem acesso depois por intermédio de leis, mas na prática não aconteceu. E houve uma restrição novamente. Então, essa mudança gerou todo o conflito racial, principalmente por causa do princípio da escassez. Mas vamos voltar aqui no slide. Então, a escassez se manifesta como força de influência também quando a gente tem uma liquidação, quando a gente participa de leilões. Na verdade, o ser humano ele acaba se comportando até como piranhas, de tal é a intensidade emocional que é criada nesses processos de forma proposital. Por quê? Porque existe uma competição por recursos limitados. Você já deve ter assistido, já deve talvez ter participado de uma liquidação, você que é mulher ou pai, e chegou e viu todo aquele barulho, as pessoas chegando muito cedo numa loja, competindo por produtos, que muitas vezes, no meio daquilo ali tem produtos que nem são tão baratos, às vezes são até mais caros, né? Então, esse comportamento de piranha, ou seja, você joga sangue na água, joga um pedaço de carne e as piranhas começam a lutar por aquela carne que é escassa. Se você jogar um anzol, elas mordem inclusive um anzol que não tem carne nenhuma. Então é isso que é o gatilho mental que faz com que a gente tome decisões erradas. Desde o começo nós estamos falando sobre isso aqui, porque a gente está passando por um processo de influência e de persuasão. Então, teve um caso americano, volte aqui comigo no slide, que a ABC e a CBS nos Estados Unidos, eles fizeram um leilão para ver qual seria a emissora que iria passar o destino do Poseidon pela primeira vez. E o que aconteceu? Normalmente se pagava para exibir um filme desse para o produtor $1 milhão, mas no leilão a CBS acabou pagando $3.300.000 para exibir esse filme, e eles tiveram um prejuízo absurdo. E a lição da história é que quando perguntaram para o diretor que pagou isso num leilão, o que ele tinha aprendido, ele falou: nunca mais eu faço negócio em um leilão. Não estou dizendo que leilão não são boas oportunidades, mas para acompanhar leilão, você tem que ser um profissional e você tem que saber deixar suas emoções de lado, não é isso? Então, próximo slide. Por que também a escassez, o que ela faz de fato com a gente, com o nosso raciocínio? Olha, muito cuidado. A reação típica à escassez bloqueia a nossa capacidade crítica, ou seja, bloqueia a nossa razão, o nosso raciocínio. Se nós não temos raciocínio, nós ficamos emocionais. Se nós ficamos emocionais, nós nos tornamos manipuláveis. Isso que eu já disse aqui no programa anterior, que eu vi uma vez uma pessoa de uma igreja muito grande no Brasil falar a respeito disso. O que une, vou repetir o que eu disse naquele dia, o que une, dizia este grande líder religioso, todos os fracassados, todas as pessoas com problemas de saúde, todas as pessoas com problemas de famílias desestruturadas, todas as pessoas com grandes dificuldades na vida. E ele prendeu a minha atenção quando eu estava viajando daqui para Campinas de carro, e ele estava falando isso, ele disse assim para as pessoas: são todos sensíveis, são todos emotivos, são todos emocionais. Preste atenção neste recado que eu vou te dizer. A emoção é uma péssima conselheira na hora de você tomar decisões importantes, principalmente quando essa decisão envolve dinheiro, envolve relações de várias pessoas buscando recursos escassos. Muito cuidado com isso. Então, como que a gente pode se defender? Voltando aqui para o slide.
Primeira coisa, sempre que você estiver em algum lugar, ou sempre que você encontrar uma situação na sua vida que te dê uma ideia de grande benefício, de grande vantagem, e você se sentir agitado, agitada, excitado com alguma coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: por que eu quero tanto isso? Por que isso está parecendo tão importante para mim? Qual é o benefício? Olha aqui. Você está querendo alguma coisa que está parecendo ser muito vantajosa, você está excitado com aquela possibilidade, você não está funcionando racionalmente. Cuidado, você pode comprar alguma coisa por um benefício, que seja um benefício mais emocional. Volte aqui no slide comigo. Então, você pode comprar alguma coisa por um benefício social, por status, eu não estou falando que você não pode, você pode. Você pode comprar alguma coisa cara, porque você sabe que vai conseguir ganhar mais dinheiro ainda, você vai ter benefício econômico. Você pode comprar alguma coisa porque ela é rara, não tem problema nenhum com isso. A questão é o seguinte: se você pode pagar, isso não vai afetar a tua vida financeira, não vai desestruturar a sua família, ok, faça isso. Mas preste atenção no que eu vou te dizer, preste atenção nesse próximo slide aqui. Vamos passar para o próximo aqui. Se você, porém, não está comprando por questões puramente emocionais, e quando você pode pagar por isso, você pode estar comprando isso por utilidade prática. Você vai beber alguma coisa, você vai comer, você vai dirigir, você vai vestir. Ou seja, as ações que vão ser praticadas com o que você vai comprar têm utilidade prática. Então, nesta hora, você tem que tomar cuidado. Ou seja, se você vai comprar uma calça da marca X, que eu não vou fazer propaganda aqui, e ela custa R$800, e você vai comprar uma calça jeans de R$150, é calça a mesma coisa, você veste a mesma coisa, esta relação custo-benefício pode ser profundamente desvantajosa para você. Quando estamos falando, as coisas que são mais caras, que são raras, que são escassas, elas têm esses benefícios emocionais, mas não quer dizer que elas sejam melhores na prática, na utilização prática do dia a dia. Entende a linha de raciocínio da proposta da defesa contra essas questões puramente emocionais? Então, lembre-se, vamos aqui para o slide. As coisas escassas não são melhores por causa da escassez. Não é porque é escasso que é melhor. É porque a escassez dispara um gatilho mental. A nosso medo de perder alguma coisa, a restrição da nossa liberdade, um número de possibilidades da gente adquirir ou comprar alguma coisa ou possuir alguma coisa. E em cima disso, a gente acaba tendo muitas técnicas de influência e persuasão. Assista agora a um leilão, veja que a emoção de um leilão, essa agitação pode afetar, inclusive, o próprio leiloeiro. A gente volta já já. Seuraava kohde on Min dynastian aikainen vaasi. Lähtöhinta 500 000. Olkaa hyvä, tehkää tarjouksia. 600 000 siellä herra. 700 000 puhelimessa. 800 000 rouva. 900 000 puhelimessa. 1 000 000 siellä herra. Tuleeko muita tarjouksia? Ei tule. 1 000 000 ensimmäinen. 1 000 000 toinen. 1 000 000 kolmas. Pessoal, então, concluindo o programa Interbusiness desta semana, você acabou de assistir o vídeo aí, um vídeo até divertido, mas isso pode realmente acontecer, né? Então você sabe que a escassez que acontece nesse processo de grande emoção, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser manipulado por isso. Nós vamos começar na próxima semana a falar sobre liderança. Olha que assunto importante, olha que assunto rico, para você, em várias áreas da sua vida, saber liderar. E, principalmente, saber liderar a própria vida é fundamental. Por isso, você não vai perder o programa da semana que vem. Por isso, eu gostaria de deixar um forte abraço ao seu Carlos, do Restaurante São Rafael, ao seu Carvalho, da Colucci Imóveis, e o pessoal agora que está entrando com mais um patrocinador desse programa, a Construforte Materiais de Construção. Muito obrigado, até a semana que vem.